Olá, muito bom dia. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais um programa Agronegócio e você vai ver agora. Cenário é de preços firmes para o mercado do boi gordo. Brasil embarcou 11 mil toneladas de couro bovino. Mercado de suíno vivo teve valorização na última semana. Importações brasileiras de trigo seguem em patamares muito elevados. Gestão em propriedades rurais, uma ferramenta que não pode faltar na sua empresa. Comissão aprova pastagem em reserva legal com manejo sustentável. O agronegócio está começando. O cenário é de preços firmes para o mercado do boi gordo. Em São Paulo, por exemplo, o preço de referência para o macho terminado ficou em R$ 136,50 à vista, agora no último dia 12, livre de fundo rural. Uma alta de 1,2% em apenas 7 dias. No estado, as escalas de abate giram em torno de 3 a alguns frigoríficos com escalas bem menores. Os pecuaristas estão preferindo segurar a boiada terminada, o que diminui a oferta e dificulta o alongamento das escalas dos frigoríficos. As pastagens permitem a retenção de boiadas na fazenda, mas de qualquer forma é preciso que o pecuarista faça as contas para saber até que ponto é válida a permanência do animal no pasto, além da atenção total aos rumos do mercado. Segundo o Ministério da Indústria e Comércio Exterior, na primeira semana de abril, o Brasil embarcou 11 mil toneladas de couro. Na média diária, o volume exportado até o momento foi de 2.200 toneladas de couro. E na comparação com o mês de abril do ano passado, houve uma alta de 26,8%. Frente ao mês anterior, houve uma alta de quase 12%. Se o ritmo de embarque se mantiver no acumulado de abril até o final do mês, o Brasil exportará um volume aí aproximadamente de 39.500 toneladas. A melhora na exportação tem limitado as desvalorizações no mercado interno, uma vez que o lento escoamento vem exercendo pressão de baixa sobre os preços do couro bovino no mercado brasileiro. O mercado de suíno vivo teve valorização agora nesta última semana. Nas granjas paulistas, o animal terminado está cotado em média R$ 75,00 por arroba, uma alta de 1,4% no período. Houve uma ligeira melhora na procura por animais para abate, o que deu sustentação às cotações. Já no mercado atacadista, os preços permaneceram estáveis nos últimos 7 dias. A carcaça especial está cotada em média R$ 6,20 o quilo. Apesar de estarmos basicamente aí na primeira quinzena do mês, os compradores estão cautelosos devido à Semana Santa, no qual aumenta a concorrência com os pescados. No mais, os compradores seguem controlando os estoques com relação às exportações. As exportações elas começaram o mês de abril bem. Na primeira semana, a média diária embarcada foi de 3.300 toneladas de carne suína in natura, um aumento de 25%, em relação à média embarcada por dia em igual período do ano passado. Para os próximos dias, os preços no mercado interno devem permanecer estáveis. E agora vamos ver como é que anda o tempo para hoje no estado de Goiás. Para a maioria dos municípios, teremos hoje tempo parcialmente nublado, sol entre poucas nuvens. Vamos conferir agora a temperatura para os principais municípios produtores do estado de Goiás. Porangatu, 33 a máxima e 20 a mínima. Campos Belos, 33 a máxima e 22 a mínima. Ceres, 32 a máxima e 18 a mínima. Lusiânia, 29 a máxima e 17 a mínima. Jussara, 34 a máxima e 21 a mínima. Anápolis, 29 a máxima e 18 a mínima. Acreúna, 32 a máxima e 20 a mínima. Quirinópolis, 33 a máxima e 19 a mínima. Jataí, 32 a máxima e 17 a mínima. E Ipameri, 31 a máxima e 18 graus a temperatura mínima. E depois do intervalo, você vai ver que as importações brasileiras de trigo seguem em patamares muito elevados. Gestão em propriedades rurais, uma ferramenta que não pode faltar na sua empresa. E uma comissão aprova
pastagem em reserva legal com manejo sustentável. Nós voltamos já. Mesmo tendo colhido uma safra recorde em 2016 e 2017, as importações brasileiras de trigo seguem em patamares muito elevados. Foram desembarcados nos portos brasileiros 588 mil toneladas de trigo agora no mês passado, cerca de 22% acima das entradas do mês de fevereiro. O que motivou o aumento nas importações foram os preços baixos do trigo argentino. Os lotes que entraram no mês de fevereiro, eles foram comprados ao redor de 170, 175 dólares por tonelada. Hoje, o preço da mesma tonelada está em 205 dólares. O frete menor, quer dizer, o frete marítimo aí de 1.500 quilômetros, de um porto argentino até um porto do sul do Brasil, está ao redor de 56 reais a tonelada, enquanto que o frete rodoviário de apenas 500 quilômetros dentro do próprio Brasil, do Rio Grande do Sul ao Paraná, gira na casa de 90 reais a tonelada. E também tem a isenção tributária, que ao chegar ao Brasil, os trigos do Mercosul entram no Brasil sem pagar nenhum imposto. E já nós aqui, de um estado para outro, nós pagamos 8% nas transações interestaduais. O trigo paranaense, por exemplo, ele chega em São Paulo ao redor de 860 reais a tonelada, contra 790 do trigo argentino. Eu vou conversar agora com o Manuel Cardoso Neto, ele é diretor do Plant Roots, ou do Viveiro Ambiental. Manuel, tudo bem? Oi, Antônio. Então tá bom. Escuta, o Viveiro Ambiental hoje ele é considerado aqui em Goiás como um dos maiores do estado. Isso. E é também um dos mais inovadores que tem. Vocês têm uma gama muito grande lá de plantas, tanto frutíferas quanto nativas, enfim, ornamentais. E agora vocês vão realizar um evento. Que evento é esse? Isso, Antônio. Agora, próximo dia 29, a gente vai estar com o nosso evento lá, que é a primeira amostra de paisagismo. Essa amostra paisagismo será o quê? Para divulgar a parte paisagismo da planta. Que a planta, como você falou, era um viveiro que trabalhava com reflorestamento, frutíferas e nativas. Agora a gente está abrindo esse leque para a parte de implantação de paisagismo. Inclusive vai ter cursos também, para quem aparecer lá vai ter cursos? Vai ter alguns mini cursos, vai ter o pessoal da Cerrado Delicado lá com alguns workshops. Tá bom? Então mostrando como é que faz. Como é que faz, ensinando direitinho. A gente vai ter no dia também a apresentação de um jardim e como faz uma fonte também. Uma coisa bem bacana. A gente está preparando. Agora, qualquer um pode ir lá, entrada livre. Entrada livre. É? Isso. Bom, vocês estão fazendo esse tipo de trabalho que é considerado um trabalho, vamos dizer, inédito. E vocês vão fazer também um mural, é isso mesmo? Isso. A gente está com o nosso muro lá que vai estar aberto para grafitagem. Então vai estar um pessoal lá grafitando o muro. A cada grafite feito, a gente vai estar doando algumas mudas para a prefeitura, que a gente fez uma parceria com a prefeitura de Aparecida por conta da parte de reflorestamento. Então a cada grafite feito, a gente vai estar doando 100 mudas para a prefeitura. A forma entendi. Quer dizer, e esse grafite, o pessoal vai lá, pode fazer esse grafite e depois esse grafite ele é decorado com plantas. Isso, vai ser com temas já voltados para essa parte, paisagismo, o tema da natureza, alguma coisa voltada para isso, mãe natureza, tem bem florestal mesmo. Bom, então dia 29 agora, de abril, você está convidado a participar lá no Viveiro Ambiental, o Plant Roots. É uma coisa, vamos dizer, uma coisa nova e inédita aqui no estado de Goiás, que é a primeira mostra Plant Roots. Você vai poder ver, aprender como é que decora a sua fazenda, a sua casa, o seu jardim, enfim, e tudo isso de graça. Com certeza. Pô, Manuel, é interessante isso aí, viu? Muito boa essa ideia de vocês. E o Brasil, e Goiás, e o mundo está precisando de planta. Com certeza, a gente está trabalhando pensando nisso. Voltar na parte de paisagismo, a parte de reflorestamento e frutíferas. Tá ok. Manuel, muito obrigado mais uma vez pela sua participação aqui e parabéns pelo Plant Roots Viveiro Ambiental. Eu que agradeço, Antônio. Pela ideia, ok? Com certeza, a gente espera vocês lá. Nós vamos sim.
E depois do intervalo, você vai ver que o nosso produtor ainda está longe do ideal no que diz respeito a planejamento. E foi aprovada a introdução de pastagens em reservas legais com manejo sustentável. Nós voltamos já. Eu conversei com o professor Luiz Carlos Barcelos, que ele é professor lá da Universidade Federal e também é consultor de planejamento do SEBRAE. E nós falamos sobre planejamento e gestão do setor agropecuário. Confira. As propriedades rurais, de maneira geral, ainda estão devendo muito em relação à gestão, a planejamento? Essa dívida que o produtor tem para com ele mesmo, ela tem muito a ver com o aspecto comportamental. A questão do planejamento é ação. E essa ação, ela tem que ser desenvolvida. E se ele não tem isso no comportamento dele, ele não planeja, ele não faz, né? E é importante que o produtor rural seja levado, seja ensinado a planejar, para que de uma forma gradativa ele possa estar internalizando esse processo de planejamento. E só assim a propriedade pode conseguir resultados mais positivos e competitivos. Podemos dizer que o planejamento é uma questão de sobrevivência? Com certeza. Uma empresa chegar numa produtividade que seja uma produtividade competitiva, que seja uma produtividade que projete esse produtor dentro do mercado, sem planejamento, é praticamente impossível. Com planejamento, a gente não está querendo dizer aqui que ele é a salvação, que ele é o único recurso que vai levar o produtor ao sucesso, a uma produtividade maior, mas ele é fundamental para encurtar esse caminho. O SEBRAE tem essa ferramenta para o produtor? O SEBRAE hoje ele trabalha com uma série de ferramentas que envolvem o planejamento rural para o produtor. Uma das mais positivas, uma das que tem sido mais demandadas, né, dentro da instituição SEBRAE, é um programa chamado Negócio Certo Rural, que o produtor pode participar e lá dentro do programa Negócio Certo Rural ele vai ser acompanhado, ele vai ser motivado a elaborar o planejamento da sua propriedade. Agora, para fazer uma gestão, um planejamento de uma propriedade rural, é preciso também que o dono da propriedade se doe, né? Que ele deixe a coisa entrar a cabeça dentro, né? A gente não pode mascarar a realidade, né? O produtor rural, ele gosta muito do fazejamento e não gosta do planejamento, né? Trabalhar com a cabeça, o pensar é difícil, incomoda, mas no mundo de hoje é fundamental que ele planeje e planejando ele vai identificar o melhor método, o melhor manejo, inclusive a tecnologia mais adequada para o seu processo de produção. Isso significa dizer que ele pode até baratear o custo de produção dele através de um planejamento. Olha, o planejamento não teria razão de ser se ele não trouxesse redução de custo e aumento de produtividade, né? Esses são dois fatores fundamentais. Se ele estiver conseguindo isso, é porque ele está no caminho certo. De maneira geral, o produtor deixa de ganhar por falta de planejamento. A gente não tem dúvida disso, né? Ele não consegue crescer, ele não consegue melhorar porque ele não mede, ele não tem a exata noção da aplicação dos fatores de produção. Então ele não sabe muitas vezes quanto que produz, né? O quanto de adubo que gasta para produzir, o quanto de ração que gasta para produzir. Então ele não tem o domínio do seu próprio negócio. E sendo assim, ele está à mercê de uma série de fatores que são típicos da atividade rural. Flutuação de mercados, fatores climáticos, flutuações de preço e uma série de outros, né, fatores que têm que ser controlados. Sem falar que ele gosta de planejar como o vizinho planeja, né? E às vezes para ele não funciona. Exato, né? O produtor rural ele gosta demais de copiar aquilo que ele vê. É aquela coisa, se ele vê, ele acredita, né? Mas uma propriedade rural nunca é igual à outra. Uma condição de uma propriedade rural, analisando o aspecto financeiro desse produtor, aonde ele quer chegar, que está muito envolvido com as metas, isso tem que ser avaliado de uma forma muito particular. E depois do intervalo, você vai ver que uma comissão aprovou pastagens em reservas legais com manejo sustentável. É um minuto só. Eu vou conversar agora com a agrônoma Cíntia Santos, que também é lá da AEAGO, Associação dos Engenheiros Agrônomos do Estado de Goiás. E nós vamos falar sobre a aprovação de uma comissão de
deputados federais que aprovaram a implantação de pastagens em reserva legal com manejo sustentável. Cíntia Santos, bom dia. Bom dia. Tudo bem? Tudo ótimo, como você diz. Ah, então tá bom, então ótimo mesmo. Cíntia, é o seguinte, você é agrônoma, trabalha na Associação dos Engenheiros Agrônomos do Estado de Goiás, na AEAGRO, você está muito ligada a essa parte ambiental. Eu queria te fazer uma pergunta. É legal essa aprovação, que foi já aprovado conclusivamente falando, né? Essa implantação de pastagens em reservas legais. Isso, ela foi aprovada em caráter conclusivo. Então, faltando só 2 comissões para aprovar. Caráter conclusivo quer dizer que já passou. Meio caminho andado, não precisa de decisão em plenário. E aí nós temos 2 vertentes. O pessoal que acha que isso é legal, o pessoal que acha que isso não é legal. A questão é porque, dependendo do tipo de imóvel que você está trabalhando, talvez isso vai prejudicar. Por exemplo, você pega uma reserva legal que está em fase de recuperação e você jogar um gado dentro da reserva legal... Vai tudo por... Então... eu acho que isso daí, assim, que é mais uma questão de conscientização do que uma questão assim de implantação, vamos fazer. Porque se foi liberado, pode ter certeza absoluta, no meio de 10, 20, 100 mil produtores, tem uma meia dúzia que não está somando com nada. Ele vai tacar o gado ali em cima e aquilo ali vai destruir. E o que a gente não pode esquecer é a questão de a importância da reserva legal dentro óbvio, de um imóvel. Claro. Ele faz parte de todo aquele equilíbrio do sistema, ele faz parte, assim, manutenção de recursos hídricos, manutenção de conservação de solo, de subsolo, né? Então, ele é muito importante, ele faz parte desse contexto da propriedade no geral. Então, ela faz parte desse equilíbrio. Então, assim, a gente está vendo o seguinte, lá nesse projeto de lei, ela fala porque vamos ver a quantidade de massa forrageira, a quantidade de gado para se colocar e desde que tenha um manejo sustentável. Mas será que a gente tem fiscalização para isso? Eu ia te falar isso agora. Não temos fiscalização para fiscalizar, olha, eu acho que nem o estado de Goiás, se você quer saber. Imagine o tamanho do Brasil. Mas a conclusão que eu chego é a seguinte. Hoje, nós temos tecnologias para colocar, no mínimo, 3, 4, 5 cabeças por hectare, sem ter problema nenhum, o ano inteiro, fazendo uma média. Nós temos aí, eu conheço vários pecuaristas fazendo isso. Tem um que me encontrou semana passada e falou, Antônio, achei o que eu queria. Eu tenho 200 alqueires de pasto. Antes eu ocupava basicamente tudo. Hoje eu estou ocupando 45 alqueires de pasto. Eu estou com a minha fazenda agora com baita de um problema sério. Por quê? Porque eu estou fazendo o manejo que precisa fazer. Agora vem um deputado federal, junta uma comissão e fala, não, vamos colocar pasto em área que basicamente em reserva legal, que não pode fazer isso. E eu vou te falar mais, Toninho, isso não é o único projeto de lei que está tramitando lá na Câmara dos Deputados, não, para mudar o Código Florestal. Não é o único projeto de lei. Então, eu acho assim que a gente, enquanto participante dessa sociedade, a gente tinha que estar mais organizado e participativamente lá em Brasília, nas audiências públicas, para poder você opinar, definir sobre isso aí, porque receber as coisas prontas e você engolir, isso aí já não está dando mais. Nós estamos vendo aí, nós tivemos ano passado o problema de falta de água, o problema de chuva, nós estamos tendo problemas seríssimos, os nossos mananciais estão indo embora, contaminando, enfim, é uma série de problemas que eu acho que poderiam ser evitados com um pouquinho de inteligência e um pouquinho de bom senso. Quer dizer, se nós estamos acostumados a soltar o gado de qualquer jeito, a chegar com um trator até na beira do barranco do rio, eu acho que tem que mudar, a cabeça tem que mudar. Hoje nós temos tecnologia para produzir, para dobrar a nossa produção de leite, de carne, seja lá do que for, talvez até diminuindo a área. Nós temos condição para isso. E você sabe disso, Cíntia. Nós temos. A agricultura de precisão está aí, está mostrando isso.
Você não precisa estar fazendo esses desmatamentos enormes para você conseguir a produtividade ou rentabilidade. Em uma área menor você consegue isso, sem você estar agredindo o meio ambiente, você pode diminuir custos com insumos e você não está poluindo o ambiente desse jeito. E com isso já é a gente já fala que já é sustentabilidade. Então, a agricultura de precisão está aí para mostrar isso. Quem sabe não fosse nem necessário a gente estar entrando nas áreas de reserva legal, porque essas áreas são importantes dentro de uma propriedade. São elas que vão manter muito daquilo que a gente está perdendo hoje dentro de uma propriedade. Elas vão manter a coisa viva. Justamente. Entendeu? E, infelizmente, eu acho que foi uma ideia infeliz, a gente não teve acesso a todo o documento, mas foi uma coisa aprovada. E está aí mais uma conta que nós vamos pagar daqui a alguns anos em relação à produção de água, principalmente a produção de água. Bom, Cíntia, eu agradeço mais uma vez a sua participação no nosso programa. Esse tema foi legal, acho que pouca gente está sabendo disso, certo? E foi legal a gente ter tocado nele, ok? Muito obrigado. A água agradece, sempre à disposição. Tá ok, tchau. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino com a seguinte mensagem. A sabedoria dos homens, ela é proporcional não à sua experiência, mas à sua capacidade de adquirir experiência. Um grande abraço, bom dia e até o próximo programa. TV Serra Dourada, Goiânia.